E aí galera do YouTube, hoje eu vou mandar esse vídeo sobre a prova do Enem, o que eu achei. Olha, a primeira coisa, quem já fez Enem nos últimos anos, resolveu provas passadas, alguma coisa do gênero, viu que a prova costuma ter muito texto, né? Muita coisa para ler. E esse ano eu particularmente achei que tava bem menos texto que nos últimos anos. E mais curtos, né, em geral. Então acho que deu uma tranquilizada. O ano passado, pelo menos que eu prestei o Enem, tava tenso, muita coisa, muito chato isso. Bom, ciências humanas, eu já tinha falado que para mim a prova já era boa de ciências humanas. Esse ano eu acho que continuo com bastante questão interpretativa, mas que não deixa de ser bom, porque você tem que ter conhecimento do assunto e saber como interpretar aquilo. Bastante resposta no texto para quem é bom leitor, para quem tem boa percepção. Então, em geral, eu digo assim, umas 10 questões da prova de humanas eram bem fáceis, dava para você fazer sem tanto estudo do assunto, né? Ali tinha umas 5 6 questões que realmente eram conteudistas. A do Platão, por exemplo, é uma questão bem conteudista, que te cobra uma percepção de artes, mas muito uma percepção de filosofia, né? Mas que também não era uma questão muito difícil, mas eu acho que era um pouco mais conteudista. Talvez para quem não é acostumado com filosofia, né? Não... Bom, para quem veio assim de alguns estados que já é mais comum, por exemplo, o Paraná, não deve ter sofrido com essa questão, mas eu acho assim, quem é do estado de São Paulo de repente nunca deu muita atenção para filosofia, ou às vezes nem estudou direito filosofia na escola, não tinha, quase não tinha aula ou nem tinha aula e realmente é uma questão que pegou. E pro pessoal que é mais velho e prestou o Enem, esse tipo de questão também não ajuda, porque na época de escola, uns 10 20 anos atrás, a incidência de pessoas que estudaram filosofia era bem menor ainda, né? Mas em geral eu acho que a prova de humanas não, pelo menos não deveria oferecer dificuldades para quem estudou o assunto, né? Quem estudou filosofia, sociologia, história e geografia. Bom, eu acho assim, dessas matérias, eu acho que a que mais pegou, como sempre, pra mim, foi a geografia. Eu acho o seguinte, sabendo geografia, você faz paralelo com as outras coisas. Você não consegue entender geografia sem saber um pouco de sociologia, sem saber um pouco de história, um pouco de filosofia. Então eu digo assim, dessas é logicamente aquela que te dá uma visão mais ampla por uma prova, certo? De, por exemplo, o Enem, né? Ainda mais quando é interpretativo e cobram tantas coisas atuais, né? Então eu acredito assim, eu acho que talvez a matéria que mais tenha pego nessa prova de humanas tenha sido a geografia, pelo que eu vi ali da prova, né? Exceto essas questões mais específicas de, por exemplo, de filosofia, que eu citei a do Platão. Que eu acho que também pode ser uma questão que quem não está acostumado, às vezes olha aquilo e fala, nossa, do que ele está falando? Nem nunca vi isso na minha vida. Às vezes acontece. Eu sei que às vezes quem conhece o assunto vira e fala, nossa, mas era uma questão de graça. Não, era uma questão de graça para você que conhece. Mas como eu falei, a filosofia no Brasil ainda é um conhecimento para poucos. Bom, ah, no sábado também teve a prova de ciências da natureza, né? Ah, bom, como sempre, para mim a prova foi terrível, um desastre. Eu não sei quem fez essa prova, mas com certeza as pessoas que fazem essa prova não têm noção nenhuma do que é passado no ensino médio. Bom, enunciados confusos, tabelas não muito usuais para o nível de conhecimento de ensino básico e ensino médio, desculpa, de ensino médio, assim, uns gráficos, umas tabelas que não reproduzem tanto o que a gente estuda, né? Então é uma prova injusta com quem estuda, porque você pode não saber bosta nenhuma, chegar lá e dar um milagre de você. Ah, já ouvi falar disso em algum lugar e chuta certo. Do mesmo jeito que você pode ter estudado o assunto, virar lá e falar: Nossa, nunca vi isso, como será que funciona? Dá errado. Pêndulo de Newton. Quem nunca viu o pêndulo de Newton é confuso aquela questão. Eu mesmo, quando eu peguei a questão para fazer, a questão da prova, né? Porque eu não fui fazer a prova, mas eu peguei a prova. Eu demorei um pouco para pensar, porque eu lembro como funciona, de o tanto de bola que se ergue de um lado tem que ir para o outro. Só que o problema é que eles colocaram o número ímpar de bolas, né?
Eu fiquei com dúvida, será que aquela bola do meio pode ir também? Só que daí eu falei, bom, na dúvida, eu vou pela conservação de momento. E tinha que ser, era assim que você tinha que fazer. Era conservação de momento linear. Você matava a questão, não tinha nem como restar dúvida. E o que eu falo, quando você encontra um negócio que você não sabe, tenta resolver com alguma coisa que você já sabe. Então, por mais que fosse uma questão um pouco estranha, não tão convencional para quem não é da área, ainda assim dá para você resolver pela conservação da quantidade de movimento, certo? Certo, tinha aquela questão de termodinâmica, também de física. Nossa, assim, tanta coisa interessante para você cobrar de termodinâmica. Eles fizeram uma questão muito esquisita. Eu mesmo fiquei meio assim. Aí eu vi na solução, nas soluções aí pela internet, os argumentos que as pessoas acharam. Ah, usa a equação de Clapeyron e faz isso, aquilo, não sei o que. Olha, primeira equação de Clapeyron é a equação dos gases ideais. Cara, você esquece isso. Você vê para passar no vestibular. Você entrou na faculdade, você até vê ela de novo para relembrar, mas não serve pra bosta nenhuma. Você não pode basear nada na equação de Clapeyron, cara. É um modelo muito idealizado. Existe uma equação de Van der Waals para gases reais, que já é uma aproximação muito melhor que a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é boa ali para uns 5, 6 gases que eu conheço, chutando alto. Então, eu não sei, ali pra mim, lendo aquela questão, não fica evidente que eu posso usar Clapeyron, sabe? Ainda assim, não que isso tenha interferido muito na resposta, mas é que eu acho esquisito, sabe? Eles cobrarem esse tipo de coisa onde você resolve problemas práticos com idealizações de ensino médio, sabe? Ah, não sei o que lá, sem atrito, não sei o que lá. Considere tudo ideal, tudo bonito, não sei o que. Aquele problema ali era um problema bem prático, eu acho, na minha opinião, para ser resolvido de uma forma tão idealizada como tem que ser um aluno de ensino médio. Mas o argumento é o do coeficiente angular mesmo da reta. Se você pegar a primeira lei da termodinâmica e mexendo ali nas variáveis e tal, você ia chegar que de fato a, uma coisa em função da outra ia ter ali uma constante relativamente grande, onde você via que era inversamente proporcional a poder calorífico, era isso? Acho que era isso. Não lembro se era inversamente proporcional ou proporcional. Eu não tenho resolvido aqui, eu resolvi, mas depois eu não deixei anotado. Então, ainda assim, dá pra você resolver com conteúdo de ensino médio, mas eu achei que tinha tanta coisa boa para ser cobrado e sobre primeira lei da termodinâmica, uma coisa riquíssima, dá para ser cobrado tanta coisa boa, uma coisa mais conceitual, talvez, ou uma coisa mais conteudista, mas além de uma coisa extremamente conteudista e prática, eles cobraram uma questão difícil. Se você acertou essa questão sabendo o que está fazendo, parabéns, você realmente está entendendo o assunto de termodinâmica, mas olha, eu não faria uma questão daquela, isso que eu queria. Aí teve aquela questão de oscilações também, par de ondas, oscilações, assim, que era da ressonância, né? Se você acertou essa questão também, meus parabéns. Você sabe uma coisa difícil de um aluno de ensino médio saber. Porque, de fato, onde ocorre a maior amplitude de uma oscilação ou de uma onda é na ressonância, né? Então, obviamente, é onde vai ter maior potência média e também a maior absorção. Tá, é evidente, uma coisa leva a outra, mas repito, se você acertou, cara, você sabe uma coisa diferente, assim, uma coisa que não é todo mundo de ensino médio sabe. Mas também muita gente acertou chutando ou acertou mais ou menos sabendo, mas sem saber mesmo o que está fazendo. Se você acertou essa questão sabendo o que está fazendo, parabéns. Lembro que tinha uma questão de química ali também sobre aqueles do biodiesel. Nossa, eu tô até agora tentando entender o que que era aquele gráfico lá, porque colocava lá C 18 2.0. Foi uma proporção 18 para zero, mas 18 do que para zero do que? Eu não sei, eu não tô habituado, eu não vi aquela anotação em lugar nenhum.
Se você conhece a notação e para você é uma coisa muito trivial, pode escrever aí embaixo, mas eu não. É, é uma coisa besta, né? Se ele deixasse mais explícito ali, porque era fácil o que você tinha que ver. Você tinha que ver o. Tinha que ver ali a cadeia mais saturada ou insaturada, não lembro. Tinha os olhos ali, né? Os ácidos graxos e tal. Mas você tinha que ver qual que era mais insaturado ou mais saturado, não lembro. Mas enfim, era para você saber identificar uma cadeia saturada e insaturada. Cara, é uma coisa extremamente trivial de química orgânica, que qualquer um que estudou o comecinho de química orgânica já deveria dar conta de fazer, só que eles conseguiram transformar isso numa coisa confusa. Parabéns de novo para quem fez isso, parabéns. Conseguiu transformar uma coisa trivial em confusa. Hum, Bom, cobrou aquela questão da nota musical. Ano passado já tinham cobrado uma questão de nota musical com um erro gravíssimo e que não anularam por teimosia, porque era evidente aquilo. Aquela questão estava errada, aquela questão estava absurda, é uma falácia científica e musical aquela questão. E nesse ano parece que aprenderam com o erro e cobraram uma questão decente sobre o assunto, que na minha opinião era muito trivial e todo mundo tinha que acertar. Porque, assim, todas as outras alternativas eram absurdas, sabe? Por exemplo, forma da onda. Forma da onda é o que define timbre, que é uma característica inerente ao som. É o que diferencia minha voz da sua e da de qualquer outra pessoa. Por exemplo, hum, é evidente que uma nota musical é mais aguda que a outra, mais grave que a outra. E todo mundo sabe que o que faz um som ser grave ou agudo é a frequência. Então era evidente, você diferencia notas pela frequência. E ainda assim, culturalmente falando, pelo seu conhecimento de cultura, você tinha que saber o que era um ouvido absoluto. Alguém que está prestando o Enem tinha que saber isso, cara. Se você não sabe, beleza, agora você está sabendo. Ouvido absoluto, você fez a prova, você está sabendo que ouvido absoluto é aquele ouvido que consegue, entre aspas, isolar um som e identificar ele perfeitamente. É isso, sabe? Ahn, Só fechar a porta aqui do banheiro. Entra muito pernilongo aqui, tô umas picadas muito louca. É. Ai. Bom, continuando. A biologia, pouca coisa que você tinha que decorar, mais coisa que você tinha que interpretar, mas não adianta. Biologia tem muito nome e muito conceito, você tem que saber o que significa. Portanto, você tem que ter leitura, tem que decorar um pouquinho de coisa. Lógico, tem que decorar nomes e entender o processo. Mas biologia te cobrou mais entender o processo do que decorar nomes. É uma questão de genética muito bem feita, digna de FUVEST, Unesp, Unicamp. Caiu umas coisas bem assim, atuais, uns paralelos com biotecnologia, que são assuntos que você deveria estar lendo por interesse. E eu particularmente acho legal. Então eu não tenho muitas críticas à prova de biologia. Eu acho que cobrou quase tudo que dá para se cobrar de biologia no ensino médio, mas física dava para ser melhor aproveitado. Poderia de repente ter uma ou outra questão com um pouquinho de conta, não contona igual do prova de matemática, mas podia ter alguma coisinha com continha, não só interpretativo. Eu acho que poderiam ter cobrado melhor termodinâmica, que é um assunto riquíssimo na física, importantíssimo. É, Gostei, cobraram bastante coisa de ondas e oscilações. Ah, cobraram o pêndulo também. É, Pêndulo do relógio. Era um pêndulo físico, se não me engano, ou era um pêndulo simples? Não, dá pra você resolver com o pêndulo simples, sim. Que era aquela da haste, certo? Que o que interferia no período era a haste. O duro desse conteúdo é que cara, vocês não fazem ideia, quem não estuda física, mesmo como é complexa a matemática para provar essas coisas. Você usa uns lances de equação diferencial ordinária e tal. Bom, pelo menos para mim ainda é muito difícil porque eu tô no primeiro ano da faculdade, né? Que quem tá mais para frente faz isso dando risada, mas eu imagino para o aluno do ensino médio, é um pouco difícil aceitar essas equações, de onde elas viram, porque de onde elas vieram, né? Porque o lugar que elas vieram não é simples de entender. Mas ainda assim, eu creio que não era você decorar muita coisa, e mesmo se você não soubesse a equação do pêndulo simples, você conseguia resolver por lógica ali, porque tinha duas alternativas ali que você poderia ficar em dúvida. Só que se você lembrar de que as coisas caem com a mesma aceleração g e não depende da massa,
você via que não fazia muito sentido você falar da massa do pêndulo, né? Que a coisa mais relevante ali mesmo, de que de fato interferia, era o tamanho da haste. Bom, a prova de língua portuguesa, aquela coisa de sempre, não cobra você saber nada de gramática, não cobra você saber praticamente nada de literatura, cobra você saber muito pouco de artes e principalmente se ler texto, o que eu acho uma tremenda de uma babaquice. Eu não acho que tem que ser uma prova amplamente conceitual também. Ficar cobrando lá, diga se essa oração é subordinada ou o raio que o parta, que eu acho isso uma coisa inútil, cara. Você nunca vai usar isso na tua vida. Até se você for fazer letras, porque no dia que se alguém for fazer letras, primeira aula de linguística, o professor vai virar pra você e fala, enfia toda a gramática no cu. E é sério, porque de fato tem teorias muito mais abrangentes que a gramática para explicar a língua portuguesa. A linguística é o que domina hoje, cara. Então, assim, de fato é arcaico e retrógrado ficar cobrando gramática pura num exame nacional do ensino médio. Mas talvez alguma gramática um pouco mais interpretativa, mais ou menos como faz a FUVEST, você usar a gramática para entender um texto, talvez ali de 45 questões, poderia ter duas com gramática. Bom, e é isso, né? Se você sabe ler, você resolve a prova. Bom, de fato, o Enem a prova que todo mundo vai melhor ou menos pior é língua portuguesa. Evidente que é a prova mais fácil do Enem, cara. É evidente, tá claro pra mim e tem que estar claro na cabeça de todo mundo que tá estudando e fazendo a prova. É disparada a prova mais fácil. A prova de matemática. Pela primeira vez na vida eu vou fazer um elogio à prova de matemática do Enem. Cobraram a parte de análise combinatória. Análise combinatória é um negocinho, não tem algoritmos prontos para você resolver o exercício, você tem que entender e raciocinar. Então eu sempre acho muito bom quando coloca análise combinatória na prova, porque só faz o aluno que entende o que está sendo feito. Entendeu? O aluno decorador não resolve questões de análise combinatória. Depois, caiu uma questão de função que também fazia um paralelo com geometria analítica, porque de fato aquela função, aquela que era da gangorra, eu não lembro qual que era a desculpa do exercício, né? Mas era um negócio assim, né? Tipo, acho que era um balanço, né? Era um balanço, né? Era um balanço. Que você equacionava a parte de baixo do balanço. É assim, é evidente que se você equacionar o círculo inteiro, a circunferência inteira, aí não é uma função, porque você tem o mesmo valor de x levando a dois y diferentes. Então não é uma função. Mas quando você pega só a parte de baixo, aí sim, aí é uma função, só que limitada a um domínio bem restrito. Mas ainda assim, aquela era uma questão que te cobrava saber funções, te cobrava saber um pouquinho de geometria analítica, principalmente equação de circunferência. E cobrava você ter a sensibilidade de ler o exercício e não fazer besteira, porque aquela questão foi uma questão conteudista, sim, mas não foi uma questão decore. Porque não tem também fórmula pronta para você resolver aquilo. Você entendeu? A única fórmula que você tinha que saber ali era da circunferência, que na verdade ela é tão intuitiva que pra mim não é decorar, é entender. Não caiu aquela questão lá dos múltiplos também? Aquela que tinha 2 elevado a x, 5 a y, 7 a z. Cara, aquilo lá foi muito foda, cara. Você acertou aquilo lá, parabéns. Você sabe coisas legais de matemática. Aquela questão é muito da hora. Eu já tinha visto uma questão semelhante dessa. Eu acho que eu já vi coisa parecida com isso no ITA e na FUVEST. Não que essa questão do Enem tivesse no nível do ITA, né? Nunca, né? Não sou idiota de falar um absurdo desse. Mas eu já vi questões desse gênero em vestibulares bem difíceis. Então, assim, é uma questão legal. E assim, foi uma na prova, de 45. Então não tem que reclamar que, nossa, tinha uma questão muito louca lá na prova. Tinha uma de 45, que eu acho que era uma questão difícil. E também tinha aquela de plantar as árvores, que eu achei uma questão muito boa. O resto da prova de matemática foi a merda de sempre. Um monte de porcentagem, conta inútil. Não sei porra, se você ainda tá achando que matemática é pegar uma porra de uma fórmula e substituir os números e ficar fazendo continha, você é um tremendo um jumento, cara, que não dou bosta nenhuma na tua vida. Matemática não é ficar fazendo continha. Matemática é muito mais que isso. Às vezes, para matemática, basta você saber se tal coisa pode acontecer. Certo? Se aquilo existe, se aquilo é verdade.
Não precisa descobrir um númerozinho. E mesmo assim, pra você descobrir número, tem coisas complicadíssimas que você não resolve analiticamente. Você precisa de computador para resolver. Então, eu acho arcaico e eu acho que não prova que o aluno não sabe nada ficar fazendo continha. E isso foi a realidade de 90% da prova de matemática. Fazer continha, fazer continha, fazer continha, fazer continha. Não. Isso não, para mim não valia nada. Aquelas questões bestas de sempre, calcule área, calcule volume. Bom, da prova de matemática no geral tava uma merda de uma prova ainda, mas tinha uma ou outra coisa legal ali. Foram as questões que eu citei. Então eu acho o seguinte, é um conselho para você. Você foi bem na matemática do Enem? Calma lá, não significa que você sabe matemática, tá? Significa que você está raciocinando bem, você está com um bom raciocínio. Só isso. Não significa que você está sabendo muita coisa de matemática, porque não cobrou muito conteúdo de matemática. Acho absurdo o Enem não cobrar matrizes, por exemplo. Matriz é uma coisa importantíssima, cara. Todo curso de exatos que você for fazer, você vai usar matriz pra caralho, velho. Você vai usar muito, é muito importante. E eles não cobram no Enem, cara. Não cobram. Hum, É lógico, matriz implica em sistema linear, que também é uma coisa, nossa senhora, de importante. E que eles cobram de uma forma bem escondida. Então, polinômios eles não cobram, que é uma coisa importante também. Hum, então, ainda tá deixando muito a desejar. Redação. Tá todo mundo reclamando do tema. Olha, seria um tema que se eu tivesse fazendo a prova valendo alguma coisa, se tivesse ido lá, pago a inscrição e feito a prova, era um tema que eu não me sentiria muito seguro para fazer, para falar a verdade, porque eu não tenho muito o que falar sobre isso. Eu acho que eu tenho que falar é o óbvio que todo mundo sabe. Talvez se fosse uma dissertação minha, eu ia descer o marxismo na veia e sucesso, porque eu não acho que tem muita coisa interessante para falar sobre o tema. Mas por outro lado, a redação do Enem é uma cartilha de ordens que você tem que seguir. Você não precisa fazer uma redação genial, você não precisa colocar um pensamento interessante, você precisa seguir o que eles estão te pedindo. Então acho que não tem o que reclamar do tema. O tema pode ter sido um tema chato, pode ter sido um tema que não tem muito o que ser falado, mas como o Enem é categórico em siga as instruções, não tem do que reclamar. Se você fizesse um texto com uma introdução decente, onde você externasse o assunto e a sua opinião do assunto, beleza. Se ler dois ou três parágrafos de argumentação, colocando os argumentos fortes, eu tô falando que todo mundo fala, mas é isso. E lá você faz uma conclusão e coloca alguma proposta de intervenção, alguma solução para o problema. Se você conseguir colocar uma solução não trivial ainda, ou seja, uma coisa não óbvia, ainda legal. Aí você tá com uma redação nota 900, nota 900 e pouco. Não tem muito segredo. Então eu não vejo por que ficar reclamando. Certo, a crítica que eu faço ao Enem, a principal crítica, é muito comprida a prova. Eu não preciso de 180 questões para avaliar um aluno, ainda mais 180 questões onde 50 são iguais. A matemática cobra 5, 6 vezes a mesma coisa. Então, lá, 3, 4 exercícios de porcentagem que são a mesma coisa. Onde se você sabe fazer um, você sabe fazer os outros dois. Onde se você não sabe fazer um, você também não sabe fazer os outros dois. Porque é tudo igual, tudo. Eu acho que assim, poderia ser 30 questões de cada matéria de bom tamanho, certo? De língua portuguesa, eu acho que uma questão, pelo menos, eles tinham que tentar abordar um pouco melhor a gramática. Não acho que tem que ter lista de leitura obrigatória, mas quanto história da literatura, sabe? Eu acho que eles poderiam cobrar sim, porque eu acho que o aluno de ensino médio tem que ter um mínimo de conhecimento da história da literatura da língua portuguesa. Coisa simples, não precisa ser profundo, não precisa entrar lá no texto do Machado de Assis e procurar elementos alegóricos para você entender o personagem Bentinho de Dom Casmurro, certo? Tem análises e tem teorias e teorias quanto ao livro. Tem muito simbolismo ali, muitos elementos. Não precisa. É uma prova, é um exame nacional do ensino médio. Não tem que ser uma prova, digamos assim, elitista em termos de língua portuguesa. Não, não tem. Tem que ser uma prova interpretativa, sim, mas eu acho que poderia cobrar um pouco mais de conteúdo, sabe? Alguns conhecimentos da língua portuguesa, não necessariamente gramática, mas tem tanta coisa em língua portuguesa que tem conhecimento, sabe? Cobrar o que é um ícone, o que é um símbolo, funções de linguagem, linguagem enfática,
Cobrar figuras de linguagem. Figuras de linguagem eles ainda cobram. Mas assim, eles poderiam desenvolver mais, sabe? Algo mais parecido com a VUNESP, que pra mim é uma boa prova de língua portuguesa. Tu fala, é fácil. Não é que é fácil, é que você estudou e você sabe. Eu acho isso. Muito comprida a prova. É exagerado esse tamanho de prova. Matemática cobra 5 vezes a mesma coisa, 3 vezes a mesma coisa, desencana. Pra mim, 30 questões cada prova tava de bom tamanho, certo? Ahn, e, e é por aí. Bom, quem fez o Enem aí tem alguma opinião pra dar? Coloca aí embaixo quiser alguma pergunta pra mim. Se alguém tiver com dúvida em alguma questão ainda, e dá pra gente discutir aí, coloca aí qual é a questão, qual é a dúvida que você tá. De repente, outra pessoa que fez também vai ter alguma ideia. E coisas assim do gênero. Mas tenta interagir aí, participar, fazer perguntas. Mostra o que vocês acharam também pra gente então, ter o feedback dos dois lados, né? Ver o que acha quem fez a prova e quem tá de fora vendo e já fez no passado. É isso aí, vou ficar por aqui com o vídeo. Obrigado quem assistiu. Compartilha no Facebook, dá like aí no YouTube e até mais.